Irmãos, vamos em nome de Jesus, então abrir a palavra em Hebreus capítulo 8. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Hebreus 8, de 1 a 6. Ora, a suma do que estamos dizendo, ou o ponto principal, né, é esse, do que ele está dizendo desde o capítulo 1 até aqui no capítulo 8. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro de um santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem àquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Vamos orar então, em nome de Jesus, né? Buscar a face do Senhor, porque precisamos, né, do socorro. Ninguém descobre as coisas de Deus, né? Eclesiastes fala, por mais que o homem prescrute, por mais que o homem busque, ele não consegue conhecer, entender os caminhos de Deus, as coisas de Deus, né? Mas a palavra, Deus diz que essas coisas, elas são mistérios, né? Elas estão escondidos, na verdade. Deus escondeu, né? Mas a palavra diz que agora Deus quer fazer conhecer a riqueza da glória desse mistério, né? Que esteve oculto dos séculos, das gerações, né? Então isso tudo está escrito na palavra, que agora Deus abriu esse mistério. E uma coisa interessante, nós estávamos escrevendo sobre Apocalipse 21 e 22, o senhor tem nos trazido esse assunto, esse encargo, e nós estávamos, né, falando sobre isso, que ali o Senhor encerra toda a escritura, né? E ele fala, eu testifico essas coisas, né? Ele enviou o anjo, o anjo falou para João, deu a visão, João escreveu, e no final ele vem e diz, eu testifico. Então, o Senhor testifica essas coisas, né? E ele diz, e Paulo, ele diz que se pudessem compreender, né, o homem na sua sabedoria, os príncipes não teriam crucificado o Senhor da glória, né? Mas ele diz que Deus revelou essas coisas, Jesus ora, né, dando graças ao Pai que ele revelou essas coisas, não aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Então nós temos que ser pequeninos mesmo, nós temos que estar numa condição de pequenino, nós não temos que nos sentir superior a nada e nem ter nada, né, por nós mesmos, porque tudo que nós temos que receber de Deus e que tem valor, ele tem que vir do alto, tem que vir do Pai das Luzes, né, onde não há mudança nem sombra de variação. Então, vamos orar. Pai, isso é maravilhoso, até Jesus, nós estávamos lembrando aqui sobre o Pai Nosso, que estivemos falando lá com a família, e Jesus ensina assim, Pai Nosso que estais no céu. Ele nos apresentou o Senhor, o nosso Pai que está no céu, e nos ensinou a orar ao Senhor, diretamente ao Senhor, no nome dele. Então, e ele disse também que tudo que pedis meu nome, nós receberíamos. E João também escreve, Senhor, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve e nós temos a certeza que vamos receber. Então nós estamos aqui para buscar a face do teu filho. Estamos aqui para buscar, Senhor, a revelação que tem que vir do alto, tem que vir de ti. O Senhor Jesus mesmo disse que serão todos ensinados por Deus. Tudo que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim.
queremos ir ao Senhor Jesus. Pai, nos abra a palavra, ensina-nos, fala aos nossos corações, Senhor. Nós queremos sair daqui edificados por Ti, Senhor. E nós temos a certeza, porque o Espírito, Jesus disse que Ele estaria conosco, estaria em nós e conosco. Ele está aqui conosco para nos edificar e está em nós também, para guardar como um bom tesouro essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos em Tuas mãos, Senhor, esse tempo. Amém. Aqui, no caso, ele está se referindo, né, principalmente ao ministério de Cristo na casa de Deus, né? Então, quando ele faz uma comparação que Moisés, quando ele foi e fez o tabernáculo, que ele foi avisado para fazer o tabernáculo, ali era uma figura, era uma maquete, né, do que é o celestial. Então, aquilo era uma figura. E quando Deus trouxe a lei a Moisés, era uma lei que não podia salvar, né? Ela era fraca, na verdade, ela não tinha poder de transformar o homem, nem de justificar o homem, ninguém é justificado pelas obras da lei, né? As obras da lei vêm o pecado. Então, tinha pacto, Deus tinha feito pacto, tinha dado a lei, tudo, mas estava firmado em promessas temporárias, né? Aqui não, o Senhor Jesus não, né? Ele é ministro de um santuário não feito por mãos humanas. Quer dizer, o modelo que era do céu, por que teve o modelo primeiro? Qual o sentido do modelo, né? Aqui no capítulo 9 ele fala sobre isso. Quer ver? No capítulo 9 ele vai falar assim, ó. Verso 6 é assim. Ele tá falando sobre o tabernáculo, certo? Está falando sobre o serviço sagrado nesse tabernáculo. Depois, nas nossas meditações, nós vamos chegar aqui para que nós entendamos o nosso serviço como sacerdote, certo? Mas não é hoje a nossa meditação. Aqui o assunto hoje é para ver que tudo que se tem conhecimento, né, que vem da parte de Deus, que tudo que era uma figura, ou era um mediador, ou era alguém que foi estabelecido por Deus antes, foi quando veio a pessoa de Cristo, tudo que veio por ele se tornou superior a todas as outras coisas, né? Então Jesus ele é superior a todas as outras coisas e todas as outras pessoas também que tiveram valor para Deus nessa caminhada com Deus. E as escrituras aqui ela fala disso claramente, né? Se a gente vamos devagar e vamos até ver quanto tempo que a gente e depois a gente pode continuar sobre esse assunto. Mas veja aqui, então, ele está lá, lembra o tabernáculo? Ele fala, ele é ministro de um tabernáculo, certo? Mas por que tinha o anterior? O que nós podemos ver naquele anterior? Então ele vai falar a partir do verso 6 aqui. Ele começa falando o que eu estava dizendo, olha aqui, ó. Vamos ler um pouquinho para cima, para os irmãos entenderem do que ele está falando. Verso 1 diz assim: ora, também o primeiro pacto ele tinha ordenança de serviços sagrados e um santuário terrestre. Tá vendo? Um santuário terrestre. Era ali que era o santuário, né? Deus não vinha em outro lugar senão nesse lugar. Mas, na verdade, o que aconteceu? O Senhor, ele andava no meio do povo, ele estava no meio do povo, ele estava como nuvem, ele estava como fogo, a pedra, lembra que acompanhava eles ali? Paulo fala que era Cristo, tinha uma pedra que saía água, e onde eles andavam no deserto, aquela pedra acompanhava eles tiravam água daquela pedra, né? Ela andava também, ela andava, o povo andava e a pedra andava. O fogo também andava, a nuvem também andava, então ali era a presença de Deus, né, entre eles lá. O Senhor andava no meio do povo, o Senhor estava ali no meio do povo. Mas depois que eles começaram pecar e aquele pecado começou, um dia o Senhor chegou lá e falou: a minha glória vai consumir esse povo. Eu vou sair do meio do povo e vou mandar um anjo para acompanhar vocês. Moisés intercedeu, os irmãos sabem lá em Êxodo que aconteceu isso no capítulo 32, 33 ali. Então Deus mandou fazer um tabernáculo.
E nesse tabernáculo ele criou uma separação, né? E isso é muito importante para a gente compreender que toda essa separação não é o Deus que quis, é o homem que causou esse problema, né? Porque todo o povo não era sacerdotal, não era uma nação sacerdotal, não era para todos exercerem serviço sacerdotal, era para ser uma nação sacerdotal. Por causa do bezerro de ouro, o que aconteceu? Só os levitas se tornaram sacerdotes, né? E serviam no templo. Então, assim também é conosco. Todos somos sacerdotes, certo? Mas quando você olha lá para o novo céu e nova terra, você vê aquela cidade que tem muro e tem porta, e você percebe então por que, que ela tem muro e tem porta. Não foi porque Deus queria assim. Deus não queria aquela separação, certo? Mas por causa dela, do povo, das nações que estão fora, que para não contaminar, tem o muro e as portas. Então, só os sacerdotes, realmente, os reis sacerdotes, é que tem e entram na cidade e exerce o reinado e o serviço sacerdotal. Mas por que tem muro e tem porta, irmão? Porque o homem que causou isso, não é o Senhor que queria isso. O Senhor nunca queria isso, né? E isso aconteceu com o tabernáculo também. Então aí ele não só fez o tabernáculo, como ele fez também uma cerca em volta, entendeu? Tinha porta ali, tinha porteiro que cuidava para que não entrasse nada, nenhuma pessoa, ninguém fosse. Eles levavam só o animal para ser sacrificado dali para frente, eles voltavam, eles não entravam para dentro, quem entrava era só o sacerdote. E o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, era separado. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Veja bem. Pois foi preparado uma tenda, a primeira na qual estava o candeeiro, a mesa, os pães da preposição, essa se chama Santo Lugar. Mas depois do segundo véu estava uma tenda que se chama Santos dos Santos, que tinha um incensário de ouro, ficava ali na porta, só que aqui coloca ele dentro. Mas agora não vamos ver esse detalhe, vamos ver depois. E a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ele não estava querendo entrar muito nos detalhes, né? Porque tem muitos detalhes. Ele queria destacar essas peças fundamentais, principais do tabernáculo. Certo? E aí ele diz, ó, o verso 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, que é o lugar santo, certo? Celebrando os serviços sagrados. E na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Então ele tinha que oferecer por si, porque ele era pecador, certo? E depois ele tinha que oferecer pelo povo. Então ele tinha que se purificar antes de entrar lá, né? Olha, veja o verso 8. Dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda. Tá vendo? Agora, que é uma parábola para o tempo presente, quer dizer, uma figura, aquilo era uma figura, uma parábola, né? Para o tempo presente. E aí ele diz assim: conforme o qual se oferece tanto dons e sacrifícios, que quanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto, sendo somente no tocante a comidas, bebidas, várias obrações, umas ordenanças da carne imposta até um tempo da reforma. Mas Cristo, tendo vindo como sacerdotes dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, ou no santo dos santos, havendo obtido uma eterna redenção. Tá vendo? Uma vez para sempre. Então isso mostra que o serviço que o Senhor veio,
Não só, né, nesse tabernáculo, agora ele abriu aquele véu do santuário, ele rasgou aquele véu do santuário. Quando ele fala logo em seguida aqui, não vamos entrar mais, os irmãos vão se lembrar, no verso 19, que é para nós entrarmos com ousadia no Santo dos Santos, isso mostra que nós somos chamados a entrar com ele no santuário, nesse santuário celestial. Aquele, nós tínhamos que ir lá. O celestial, nós podemos entrar aqui. Você vê que coisa maravilhosa isso, né? É um convite que o Senhor está nos chamando agora, porque Ele é o sumo sacerdote, porque lá diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Ele está dizendo: cheguemos a Ele, com a pessoa dele, Ele como sumo sacerdote e nós como sacerdote, para servirmos a casa de Deus, essa casa espiritual. Esse assunto é muito importante para nós. Eu já andei compartilhando, acho que com os irmãos, algumas coisas sobre essas 4 peças, o que são tal, mas nós vamos depois detalhar bem, detalhadinho com os irmãos, para vermos, irmãos, a nossa importância do serviço sacerdotal diante de Deus, junto com o Senhor, nessa casa espiritual. Agora, veja bem, se tem a espiritual, para que a outra? Por isso é que não tem mais, entendeu? Esse tabernáculo não tem mais sentido ele ter. E depois, lembra que Salomão construiu o templo, né? Ele era uma escala de 1 por 10 do tabernáculo. Tudo que tinha no tabernáculo, lá tinha 10, né? Tudo era assim, uma escala de 1 por 10. Então, também ele representava as mesmas coisas, tinha os mesmos lugares, santo, átrio, santos santos, né? Tinha a cerca em volta, onde cercava realmente esse lugar. Então, não existe mais. Por que não existe mais? Porque não tem mais sentido, né? Lá, você vê que aqui está falando que a obra do Senhor e o que ele fez é superior a Moisés, é superior a tudo que fizeram, a tabernáculo, a Salomão, a todas essas coisas, esse templo. Porque aqui ele é ministro de um santuário não feito por mãos humanas, no céu, né? Então, a superioridade da obra de Cristo, né, é infinitamente maior, porque eles tinham que fazer aqueles sacrifícios de tempo em tempo, né? E eles tinham que voltar e fazer novamente. Isso estava escrito no capítulo 10, depois tocamos esses detalhes. Mas o Senhor fez uma vez para sempre. E vocês, aqui no capítulo 12, ele fala um pouquinho antes no capítulo 11, quando ele fala dos que morreram na fé, eles morreram sem terem alcançado a promessa. Eles não foram aperfeiçoados. Porque aqueles sacrifícios não podiam aperfeiçoar. Mas o sacrifício de Cristo aperfeiçoou eles para sempre. Então, por isso é que eles puderam ser tirados da onde eles estavam. Eles estavam no Sheol, lá embaixo, lá para baixo. Não estava no mesmo lugar do inferno. Não era aquele lugar de fogo, não era aquele lugar de tormento que o rico estava. Era o lugar onde Lázaro estava no seio de Abraão. Lá era o consolo de Abraão. Lá era o lugar onde o pai da fé estava aguardando o Redentor que um dia ele se levantaria. E tiraria eles de lá. E essa era a esperança deles, né? Inclusive, a palavra fala, lá não tinha sabedoria, não tinha ensino, não tinha nada, irmãos. Eclesiastes fala sobre isso. Então, eles ficavam lá. Não tinha nada, aguardando só, né? Mas o dia que o Senhor chegou lá, imagine, irmãos, a alegria deles. Agora nós vamos ficar aqui no máximo 3 dias. Eles falam, mas não dá mais do que 3 dias, porque o Senhor disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. E nós vamos sair daqui. E o Senhor, ele rasgou esse véu do santuário. Isso mostra que ele pôde levar essas almas e colocar no céu, debaixo do altar de ouro. Por isso que aqui diz que o altar de ouro está no Santo dos Santos. Né? Então, porque o altar de ouro não estava no Santo Santo, ele estava no Santo. Ali antes era
o candeeiro, a mesa dos pães, né? Você entrava do lado esquerdo tinha o candeeiro, lá da mesa dos pães. Na frente, assim, bem na frente do véu, estava o altar de ouro. O incenso, né? Que ficava entrando ali. E o sumo sacerdote, ele pegava aquele incensário, aquelas brasas, colocava no incensário aí, uma vez por ano, ele levava para dentro lá do Santo dos Santos. E então, aqui coloca no Santo dos Santos. Por que isso, né? Porque, na verdade, é os irmãos que já estão debaixo desse altar. E depois nós vemos lá o texto de Apocalipse 8, quando fala sobre isso, fala das orações dele, do clamor deles, tudo, eles estão lá debaixo do altar, né? Então, hoje, o Senhor levou cativo o cativeiro, o Senhor libertou tudo aquilo que mantinham eles presos lá, né? Porque, na verdade, a morte, ela reinava sobre aqueles que estavam lá. Ela reinava, por isso que ele estava lá. E quem tinha o império da morte? Era o diabo. Aqui no capítulo 2 ele vai falar sobre isso, vamos ver lá. Então, um irmão, quando ele morria, ele tinha medo da morte, né? Porque, na verdade, ele ia para um lugar onde o poder da morte estava retendo eles. Mas Jesus, a morte não podia retê-lo, porque ele não tinha pecado, né? Então, a palavra fala daí, ele mesmo diz, né, lá em Apocalipse, que ele venceu e ele tomou as chaves da morte e do inferno, né? Então, aquilo que estava na mão de Satanás, vamos ler aqui no capítulo 2 de Hebreus, ele diz assim, ó, verso 14: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, filhos de Deus, né? Os filhos de Deus, eles são participantes de carne e sangue. Também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas. Por quê? Não é igual, claro, né? O Senhor tinha um corpo semelhante ao nosso corpo de morte, né? Ele tinha um corpo, carne e ossos como nós temos. Mas não é igual nós, porque nós, na verdade, nós nascemos no pecado, né? Ele não. O pecado, o Senhor nunca pecou, né? Não nasceu em pecado e não. Mas ele participou das mesmas coisas, ele participou das necessidades que nós temos, das fraquezas, né? Dos combates, das tentações, tudo isso ele participou, das mesmas coisas. E ele vai dizer, aqui no verso 18, ele vai dizer assim, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados, tá vendo? Então ele participou das mesmas coisas. Então, só do pecado que não. Mas de tudo que você sente, sofre, carrega, ele participou das mesmas coisas. E uma coisa interessante, irmão, é que, por exemplo, nós homens temos dificuldade de entender as mulheres, né? Nós temos dificuldade. E as mulheres têm dificuldade de entender os homens. É porque, na verdade, quando o Senhor ele separou, né? Ele realmente essa parte ficou aqui, essa parte ficou aqui, não é igual, certo? Então, agora os dois são um, eles se completam, aí se completa os dois. Aí fica um homem inteiro, então. Mas aí o inimigo fica gerando essas coisas para criar guerra. E não para ser um homem inteiro. Quando a gente senta, vamos buscar, e numa comunhão, ali o Espírito, os dois são uma só carne, é um só. Eles se completam. Nós, o homem e a mulher, se completam. Entendeu? Então nós precisamos entender a constituição do homem para que a gente possa também entender. E o inimigo é aí que ele vem. Ele fala, não deis lugar ao diabo. A ira, lembra essas coisas? Não deis lugar ao diabo. Não dá lugar ao inimigo. Para que ele, sabe, assim, combata. E aí fica criando essas. Mas é assim mesmo. O que você não tem, o homem tem. E o que o homem não tem, a mulher tem. E os dois são um perfeito. Se torna um, completam um perfeito.
Mas não, a gente fica assim, não, mas o homem não sei o quê, porque o homem falta, porque eu enxergo as coisas, mas ele não enxerga nada. Mas lógico, é em você que está a capacidade, você ficou com a outra metade, que tem essa capacidade, não é? Pois é, daí fica exigindo o homem, não, tá em você, o senhor, você tá com aquela metade, entendeu? Que Deus deu essa capacidade. O homem não tem essa capacidade. Mas a mulher também não tem uma capacidade que o homem também tem, que está na parte dele. Entende? Então, e se começa a ficar criando guerra, e você vê o que o inimigo faz, é isso, criar guerra de homem com mulher. Entende? E aí entra esses problemas sérios. Mas o Senhor, ele é diferente. O Senhor, ele é um homem completo. Por isso que você pode se achegar ao Senhor, ele vai te entender. O homem, às vezes, o marido não entende, mas ele te entende. Porque ele é um homem completo. Ele é completo, né? E da mesma forma, o homem é o Senhor na questão da mulher. Então, quando você vai falar com o Senhor vai te dar uma palavra. Por quê? Porque ele entende a mulher. Ele entende. Aí você dá uma palavra, você amém, Senhor. É verdade, é verdade. Né? E com a mulher é a mesma coisa. Você vai perguntar, ele, né? Ele vai falar assim, não, não, é verdade, é verdade. Porque ele entende a mulher e ele entende o homem, ele é um homem completo. Mas nós não somos completos, nós só somos completos quando estamos unidos. Só que quando isso acabar, aí você vai se tornar um homem completo, uma pessoa completa também. Não tem mais homem e mulher, né? Quando o Senhor vier. Não tem mais, você não precisa mais do marido para ser completo, você não precisa mais da esposa para ser completo, né? Mas durante o tempo que nós estamos aqui, nós precisamos uns dos outros. E precisamos, marido e mulher, e precisamos, entre irmãos, nós precisamos uns dos outros. Né? A igreja, por exemplo, a igreja não é formada de irmãos que têm capacidade de pregar a palavra. Imagine se fosse assim, né? Não, irmãos que oram, irmãs que estão aos pés do Senhor e tal. A igreja, ela é multiforme, né? Ela tem muitas coisas que o Senhor vai gerando. Ela é um corpo, né? Tem muitos membros, muitas ações, né? E nós precisamos funcionar. Todos os irmãos precisam funcionar. Todos os irmãos têm que estar funcionando. Porque as obras na questão da caminhada cristã, elas são muito importantes, irmãos, para o galardão. Não vem com essa história de que não estou procurando galardão. Você não está procurando o Senhor. E o que o Senhor fala? Né? Ele fala, eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo suas obras. Você não dá valor para isso? Eu dou. Entende? Eu dou valor para isso. Eu quero que a hora que o Senhor vier, eu chegar diante de mim e falar, servo bom e fiel. Eu quero te recompensar por isso. Eu quero te recompensar. Agora eu vou dizer que nem uns, não estou procurando galardão, não. Que não está desprezando galardão também? Você já está desprezando o Senhor, vai desprezar galardão também, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É presente, irmãos. Essas coisas são presente. A gente não rejeita presente, né? A gente recebe com alegria, agradece, e é feliz. Hoje eu estava meditando sobre esse assunto, estava né, pensando que nosso sentimento tem que ser de noiva para noivo mesmo, sabe? Desejando o noivo. Você olha o livro de Cantares, né? Fala ali, começa a falar, pega ali onde tem a parte da noiva e começa a falar para o Senhor aquilo. Entendeu? E o Senhor vem e fala para você também as palavras que tem lá, ele falando para nós e nós falando para ele. É um relacionamento de intimidade, irmão, de desejo, de, sabe, assim, de afeto, de amor, de carinho, de desejo pelo Senhor, né? Pelas coisas do Senhor. Esse mundo aqui vai passar tudo. Todos os seus afetos, todos os seus sentimentos, todas essas coisas que você tem aqui, irmão, vai acabar. Se você não tiver o Senhor em primeiro lugar, o seu primeiro amor, você perdeu o seu primeiro amor pelo Senhor, você está desprezando aquilo que é eterno. Está dando valor para o que é temporal e desprezando o que é eterno. Tem valor? Tem valor, mas é temporal. Temporário, né? Com o Senhor, não. Tudo que tiver com o Senhor é eterno. Por isso que aqui
ele fala isso, ele nos entende, ele passou todas essas coisas, né? Mas daí ele diz assim, ó, participou, 14. Para que pela morte ele derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo. Então quem tinha o poder da morte, irmãos? Era o diabo, né? É ele que tinha o poder da morte, é ele que mantinha aquelas pessoas presas, né? Por isso que o Senhor fala as chaves da morte e do inferno. E usa a palavra grilhões, né? Grilhões é aquelas cadeias que ficavam presos assim, que só abria com aquelas chaves mesmo, eram grilhões nos pés, nas mãos, né? E aí quem tinha a chave tinha abria, soltava você, né? Daqueles grilhões, né? A palavra grilhão é isso, não é uma algemazinha, não, é aquele negócio pesado, com bola no pé, e aquelas grilhões preso mesmo, né? Que ali que se você se movimentasse, machucava mesmo, né? Então você ficava meio quietinho mesmo, para não se movimentar muito. E, e aí o Senhor veio e derrotou, né? Aí ele diz assim, verso 15: e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Tá vendo? Sujeitos à servidão, à escravidão. Né? Então ele veio e livrou, realmente. Por isso é que diz a palavra que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levou cativo. Não é essas pessoas que estavam cativas. Ali ele arrebentou tudo, ele venceu, ele tirou todos aqueles que estavam presos por esse império da morte. E a palavra diz que nós fomos transportados, lá em Colossenses fala, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Né? Então, hoje nós estamos debaixo. Aí o Senhor fala assim: meu Pai que nos deu é maior do que tudo. E quem pode tirar das mãos do meu Pai? Ninguém nos tira, irmão. Ninguém pode. Né? Ninguém pode tirar. Se você é de Deus, ninguém pode tirar. Ninguém mais tira, né? E aí, então, tudo que o Senhor fez, irmãos, é superior a tudo que nós conhecemos que foi feito da parte de Deus no passado. Então ele começa numa escala de valores, assim, o livro de Hebreus começa numa escala de valores, certo? O que para eles ali era que tinha maior valor entre o povo, né? O povo de Israel, o povo para quem eles tinham assim que era maior valor para eles, eram os profetas, né? Então, quando Jesus perguntou para os discípulos, perguntou o que eles diziam, né? Que ele era. Aí um dizia que era isso, outro dizia que era aquilo, que era Jeremias, outro era Elias, outro era não sei o quê, né? Sempre os profetas. Os profetas, para eles, aquele que trazia a palavra de Deus, que tinha a visão de Deus. Então, o livro de Hebreus, ele começa dizendo assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, tá vendo? Ele começa falando isso. Então, Deus, nós já falamos isso com os irmãos, o Deus que fala, e Deus falava por quem? Pelos profetas. Então, eles são aqueles que traziam a palavra de Deus diretamente, né? Então, para eles, os profetas eram aquilo que eles tinham de superior, mais importante no meio deles, né? Quando faltava profeta, eles tinham dificuldade. Aí ele vai falar assim, então: nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho. Então, quem é o profeta hoje, né? Da parte de Deus? É o Senhor. E hoje você pode ver que o Senhor ele não colocou nenhum, ele usa até a expressão, né, que João Batista ele foi o último daquele tipo de profeta, né, desse tipo de profeta que Deus falava, não que Deus que acabou os profetas, né? Que tem gente que não, que crê que nenhum daqueles ministérios acabou, apostolado, profecia, essas coisas que acabou, não tem mais, né? Não.
mas não aquele tipo de profeta que falava lá no Velho Testamento e Deus usava eles para falar com o povo. Então João Batista foi o último, ele preparou o caminho do Senhor. Quando o Senhor chegou, não, a ele ouvir, seguir ele, é ele que vocês têm que ouvir e seguir. Ali foi o último profeta, esse tipo de profeta, né? E a partir dali agora, tudo é pelo Filho. E o Filho fala pelo Espírito Santo. É o Espírito de Cristo. Essa é a maneira como tudo o que o Senhor recebe do Pai, ele nos dá a conhecer pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é que comunica a nós tudo o que o Pai nos deu por Cristo. É ele que nos comunica tudo, tudo. Tudo que nós recebemos do Pai por Cristo é o Espírito que nos comunica. É ele que vivifica. Né? E até quando você chega lá em Apocalipse, aqui no final, no último capítulo, nos últimos versículos, você vai ver o Espírito falando junto com a noiva. O Espírito e a noiva dizem, vem. Né? Então, ali mostrando que o Espírito vem desde lá, que ele pairava sobre a face do abismo, lembra? A palavra ali, ele chocava, né? Ele chocava como aquela galinha que choca os ovos assim, sabe? Aquela que tem que ter aquele calorzinho, aquele para poder manter, chocar, né, os ovos, era a mesma expressão ali, o espírito ele trazia esse calor de Deus, essa vida de Deus, essa graça de Deus, né? Trazendo todas aquelas coisas quando Deus diz haja luz, quem executava isso? O espírito, né? Então, o espírito é o agente de toda essa obra, de toda a obra. E aí, então, hoje nos fala pelo Filho. Então, a partir de agora, nós não precisamos mais daquele tipo de profeta. Não precisamos de Isaías, não precisamos de Jeremias, não precisamos de Ezequiel, né? Que hoje, quem nos fala é o Filho pelo Espírito. Aí o segundo assim, na escala de valores deles, depois dos profetas, eram os anjos. Entende? Então, claro que primeiro é Deus, certo? Primeiro é Deus, depois é os profetas, certo? E depois eram os anjos. Então o escritor de Hebreus, ele vem logo em seguida falar isso para nós, falar aqui. Então ele fala assim que ele é Deus, né? Nós já estivemos compartilhando sobre isso, verso 3. Aí o verso 4 começa a dizer assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí, olha, veja que ele tá. Agora ele começa a mostrar que o filho é superior aos anjos, certo? Por quê, irmãos? Porque se eles tinham esse valor, na verdade, hoje, os judeus não creem em Cristo até hoje, né? Mas nessa escala de valores, continua. Se perguntar para um judeu, falar, oh, para vocês, quem que é o mais importante? Ah, os profetas. E segundo, aos anjos, os anjos são muito importantes. E assim vai, né, a escala de valores, né? Aí eles vão falar de Abraão, aí depois eles vão falar de Moisés, aí depois eles vão falar do sumo sacerdote, depois vão falar do sacerdote, depois eles vão falar do templo, depois eles vão falar dos sacrifícios, entende? Tudo isso é uma escala de valores para eles que eles vão, que eles têm até hoje. Se você pegar um judeu e perguntar para ele, ele vai te falar isso. Então, aqui ele vai mostrando na sequência que qual dos anjos, verso 5, disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Para qual anjo Deus disse: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. Certo? Para nenhum anjo Deus fala isso. Uma coisa interessante, irmãos, que, desculpe se alguém crê nisso, né? Eu não consigo crer nisso. Eu falo para os irmãos, é muita. É assim, são coisas muito fantásticas, entende? A questão de mulher, ou de anjo que gerou, se juntou com mulheres e tal, e gerou híbridos e aquela coisa toda. Falei, agora juntou
É tudo, né? Porque tem os que creem em alienígena e tem os que creem em híbrido. Então, pode aparecer. Eu estou dizendo para os irmãos, eu pessoalmente, e os irmãos sabem disso que eu falo. Eu acho muito espetacular essas coisas. E outra coisa, eles usam um texto que fala dos filhos, certo? De filhos, isso é muito importante. Lembra que lá no capítulo 6, ele usa assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si todos os que escolheram. Sabe o que eles colocam ali naqueles filhos? Os anjos. E outro texto que eles usam é lá de Jó. Tá marcado aí, é bom ter as pessoas que assistir. Ouça o que está sendo dito, né? Lá também diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus e veio Satanás no meio deles. Aí eles dizem ali que são os anjos. Irmãos, olha aqui, ó. Qual está escrito aqui, ó, né? É, qual aqui o versículo. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Mas para você ele pode dizer: tu és meu filho, eu te gerei? Claro, ele nos gerou, irmãos. Foi ele que nos gerou, nós somos filhos. Filhos tem que ser gerado por Deus. Filho tem que ser gerado por Deus. Um anjo não é filho, é uma criatura, certo? Então, o Senhor foi gerado como filho, não criado, gerado como filho, certo? Nós já falamos isso para os irmãos, que foi gerado nele a imagem que está escrito aqui anteriormente. Então, quando fala de filho ali, é filho mesmo. É filho de Deus. Eu entendo como filho de Deus. Irmãos, eu entendo que Jesus, inclusive, quando fala sobre na ressurreição, por exemplo, nós morremos. Eu morro, a Rose morre, tá? Na ressurreição, só que eles usam eram os saduceus, eles não criam na ressurreição, eles falavam, mas aquela lá suscitou descendência, porque na lei você podia casar para que a viúva não ficasse sozinha ou sem filhos, né? Então você suscitava descendência pelo irmão dele, o irmão daquele que era o esposo e tal. Então, ela casou com 4, com 5, ou a mulher samaritana, que já estava no sexto, certo? Na ressurreição, de quem que ela é esposa? Jesus repreendeu eles. Ele diz: oh, vocês erram, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Por quê? Mas serão. Ninguém na ressurreição não vai ser marido e mulher, porque vocês serão como os anjos. O que ele quis dizer com isso? Que anjo, irmãos? Não se relaciona. Anjo não tem relacionamento, marido e mulher, não tem relacionamento. Aí eles usam a expressão assim: ah, mas aqueles anjos que foram lá em Sodoma, eles quiseram possuir aqueles anjos. Claro, eles estavam com figura humana e deviam ser bonitos, né? Então, quando eles olharam aquelas pessoas, porque eram diferentes, eram seres bonitos, porque na verdade eles chegaram como 3, certo? Lembra para Abraão? Chegaram 3. Um ficou com Abraão e 2 foram para Sodoma, certo? Quem era esse que ficou com Abraão? Era o Senhor. Por isso que é chamado anjo do Senhor, porque ele vinha, ali foi uma teofania do Senhor, na verdade, um aparecimento do Senhor, né? Mas em figura o quê, irmãos? Humana. Eles estavam em figura humana, porque ali fala, chegaram 3 homens. E 2 foram para Sodoma. Então, quando eles olharam homens, certo? Agora, que tipo de relacionamento que eles iam ter com aqueles homens? Né? Não iam ter nenhum tipo de relacionamento. Porque eles têm corpos, há corpos celestes, há corpos terrestres. Paulo fala isso em Coríntios 15. São corpos diferentes. Tem anjos que têm aparência humana, tem anjos que são espirituais, né? Que não aparecem. Então aparece, desaparece, como aconteceu lá no. Eu tive uma experiência dessa, né? Eu creio que era um anjo mesmo, é que eu morava aqui no Cinco Conjunto. Uma pessoa chegou assim, eu achei que era o carteiro, trouxe uma carta para mim assim, um envelope.
Daí falou, mandaram entregar. Você quer Eduardo? Sim. Aí entregou para mim, estava escrito meu nome, tudo certinho e tal, mas não estava selado e não tinha remetente também. Aí quando eu abri, eu falei, nossa, mas mandar dinheiro dentro de envelope, né? Mas quando eu olhei, não estava mais a pessoa. Eu morava na esquina, lembra? Lá dentro na esquina, na coisa. Não, ali dava para ver se a pessoa estava indo para lá. Dava para ver se a pessoa estava indo para cá. Ou dava para ver se a pessoa estava subindo. Tinha uma quadra para subir, né? Ou para descer ou para cá. Simplesmente desapareceu. Então eu falo assim, tá, recebi por mão de anjos. Eu falo isso. Pode ser que eu vou descobrir que não é mais. Eu creio que sim, porque simplesmente a pessoa, quando eu fui falar, desapareceu. Não estava nem subiu para cá, nem para lá, nem para lá. Mas a palavra fala, né, que muitos hospedaram anjos e não souberam. Então, veja bem, como é isso, né? São coisas que a gente vai ouvindo, né, e considerando diante do Senhor. Mas filho é diferente. Filho é gerado. Sempre quando tiver filho, é filho. Anjo é um anjo, é uma criatura. E ele não é uma coisa que muda, que cresce, que, sabe? Não. Ele é aquilo como que ele foi criado. E você não vê reprodução de anjos. Em nenhum lugar você vê que a quem Deus deu a criar e multiplicar. Mas o homem consegue criar e multiplicar com um macaco? Com um animal? Com alguma coisa? Um animal consegue gerar na mulher, fazer alguma coisa? Não. Então a única coisa que Deus deu para crescer e multiplicar é o relacionamento entre o homem e uma mulher. Né? Então é assim que Deus deu. Então a criação, esse tipo de criação, sim, que tem esse tipo de. E os animais a gente sabe também que eles se reproduzem dessa maneira também, né? É mais ou menos o mesmo estilo, né? Como é feito, com óvulo, com sêmen, né? Essas coisas todas. E o Senhor, no fim, para multiplicar a quantidade de animais, essas coisas todas, também o Senhor fez dessa maneira. Mas você pode ver que até entre espécies mesmo, eles não se reproduzem, né? Às vezes que faz, o senhor condena fazer isso, sabe? Misturar burro com cavalo, não sei, semente, essas coisas todas, o senhor não quer que mistura, que se torna esse tipo de coisa, sabe? E o homem faz muito isso, né? Mas isso vai contra o Senhor. O Senhor criou cada um a sua espécie, lembra lá? Macho e fêmea, conforme a sua espécie. Deus fez assim, entendeu? O homem também. E os anjos são outros seres, né? Que não se reproduzem, não se relacionam, né? Não tem anjo fêmea ou anjo macho. Deus não criou assim. Isso dá para a gente entender. Então eu acho que essas coisas são muito espetaculares, né? E então eu não acredito que o senhor permitiria, né, uma coisa dessa para criar uma criatura pela qual Deus não. O homem criar uma criatura pela qual Deus. Você pode ver que Jesus ele fala como é que um espírito age, como é que ele se alimenta, como é que ele vamos dizer assim, se alimenta daquilo, né? No homem. Ele diz: a casa desse espírito é no homem. O espírito imundo saindo do homem anda por lugares áridos. Então, quando um espírito quer experimentar uma relação, tem que ser no homem, na mulher, entende? Não, por ele mesmo, ele não tem como fazer isso. Fora do homem. Mas no homem, sim. Beber, fumar, adulterar, se relacionar, fazer todas essas coisas, tem que ser no homem. Né? Fora do homem, ele anda por lugares áridos. Jesus falou isso. O que é árido? É um lugar onde ele não tem como agir. Né? Fica nos ares, lugar árido. Né? É como um deserto que é árido, que nada cresce lá, nada produz lá. Aí diz: não, voltarei para minha casa de onde saí. Sabe o que ele faz? Ele leva 7 junto. O estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Então, olha só onde que começa a agir.
E já chegou, nós sabemos aqui pela escritura que já chegou a ter legião numa pessoa só, aquele endemoniado de Gadareno, que é em torno de 4.000 demônios, imagina. É uma legião, em torno de 4 a 6 mil, né? Legião romana. Então, aqui, irmãos, na continuação, vamos ver aqui. Então, jamais não foi gerado, nenhum ser angelical foi gerado. Todos foram criados. E tem número, né? Número certo de anjo, tem quantidade certa que foi criado. Eles não se multiplicaram, não se aumentaram, né? Não se reproduziram, não existe. Então vamos lá. Verso 6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Tá vendo? Então, quem que ele exaltou, né? Deus exaltou um anjo, os anjos, né? Você vejam que, a não ser aquele que se rebelou contra Deus, né? E os que se rebelaram, mas todos eles usam a mesma expressão: nós somos conservos seus. E ele vai falar aqui sobre isso logo em seguida, certo? Então ele vai dizer assim, ó: Mas do filho diz, que de anjos jamais ele disse, mas do filho diz, verso 8: O teu trono, ó Deus, chama o filho de Deus, tá vendo? Nós vimos aquele dia, né? Subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Pois é, o anjo é uma criação. Quem é o Criador? É o Senhor. Quem criou os anjos? O Senhor. Então ele é superior aos anjos. Foi ele que criou. Verso 11: Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E qual um manto os enrolarás, e como roupas se mudarão. Mas tu é os mesmos, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais? Olha só, que coisa linda, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés. Tá vendo? A qual dos anjos ele disse isso? Então ele já vem dizendo qual que ele chama filho, né? Quem ele chama Deus e quem ele mandou assentar à sua direita. Aí ele diz assim, no verso 14: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, para que servem os anjos? Para que o Senhor criou os anjos? Tem querubins, tem serafins, que são outros seres que têm outras funções. Mas para que o Senhor criou os anjos? Para cuidar de nós. Para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Né? Então, aqui é herança, tá? Aqui não é aquele que vai ser salvo, Deus coloca um anjo. Aquele que vai herdar a salvação, né? Questão da herança. Então, a partir do momento que você é um filho, o Senhor te coloca um agente de segurança, que chama aquelas segurança, né? É segurança. Você tem um, certo? Que cuida, que te guarda. Ninguém toca, mano. O maligno não te toca, nada te toca, né? Sem a vontade do Senhor. Então não tem como acontecer as coisas e tudo, se dentre aquilo não for permissão de Deus, né? Então você está guardada por esse anjo, nada vai acontecer com você, né? Se você é herdeiro, se você é um filho, porque aqui está envolvido o filho, né? Então o que são os anjos? São espíritos, ministradores, eles são a serviço, eles estão ao nosso serviço. Não que você faz ele de um servo, não é isso. Eles estão a serviço, mas quem colocou eles para nos servir é o Senhor, certo? Ele nos colocou para servir. Ele está com você. Não tenha medo dele, não. Ele é guarda, ele é um guardião, né?
E ele não, ele fica bem só guardando mesmo. E é bom você fala, às vezes fala para ele. Eu perguntei o nome do meu, ele já falou. Agora talvez para você também fale. Relacionamento, né? Mas lógico que você não é superior ao Senhor que está em nós. Maior que está em nós do que o que está aqui no mundo. Mas é um guardião, né? Você já me provi dele para uma. Um dia eu tava ali no Igapó. Às vezes os irmãos acham que eu sou muito místico, mas vocês precisam exercer essas experiências, irmão, porque elas são reais. Se você não exerce a experiência, você não tem as experiências. Mas quem exerce tem. Eu estava ali no Igapó, do lado de cá, onde que tem aqueles gansos, sabe? Ali tem um canal, não tem um canal ali? Que tá onde que tem o Zerão ali? Do lado de lá tem aquele clube. Não tem o clube? Eu tava do lado de cá. E quando eu olhei assim, eu vi um bebezinho. Ali ele faz um tipo de um montinho assim, ó. E depois ele vai descendo e termina no canal, aquele canal ali. É um canal meio curtinho ali, mas quando eu vi aquele bebezinho assim, eu peguei e falei, pô, eu falei, segura ele, como é que eu tinha que pular? Se ele caísse lá, ia ter que pular lá, né? Não tem dúvida. Eu falei, segura aquele bebê, né? A criança, pum, parou. Parou e ficou parada. Ela veio andando, veio andando, ela fez aquele morrinho assim, desceu o morrinho, e a hora que eu falei, parou. Ele parou ali e ficou parado. Entendeu? De repente veio correndo o pai, mas depois de um tempo, acho que o pai ficou desesperado correndo aonde que estava a criança, mas ele já estava pro lado de cá do montinho e o pai do lado de cá não enxergava. O pai começou a ficar desesperado, ele veio correndo lá quando viu assim a cabeça do pai vindo assim, e daí ele pegou e viu a criança, né? Falei, a criança, daí ele viu a criança, foi lá e pegou a criança, e ele pegou a criança e levou para trás. Então, aí você pode dizer para mim que foi coincidência, irmão. Eu falei, tá bom, eu acho que não, mas eu pedi ao anjo que segurasse aquela criança, né? Porque se ela caísse ali, ia ter que pular lá, com certeza, né? Aí ela não queria se molhar, mandou o anjo cuidar. Mas irmãos, as experiências que a gente vai tendo, né? Muitas vezes acontece coisas, você tem experiência de irmãos, às vezes, né, dá um problema na estrada, um carro, alguma coisa, e você fica lá e né, de repente escuro, acontece essas coisas. Falei, irmão, apareceu um anjo do Senhor para nos resgatar lá naquela. A pessoa parou e dizendo que isso correu. Irmão, é verdade, é verdade. Realmente, o Senhor tem suas providências, ele faz essas coisas, né? Pode se prover dessas coisas. Pede a Deus, Senhor, envia o anjo, pede, me ajuda, me socorre. Não é você ter essa dominação, mas ao Senhor. Né? Pede, não diz que ele enviará os seus anjos, né? Lá que diz que para que você não tropece, o diabo falou isso para Jesus, mas o texto lá está verdade. Ele enviará os seus anjos para que não tropece em pedra alguma. Não crê nisso? Crê? Cremos, nós cremos, temos que crer. Né? Mas Jesus é superior aos anjos. Não é, não é aos anjos que são, mas eles estão aí, né? Servindo, são servos, a seu servo, a serviço da sua salvação, da sua herança, né? Da herança que você tem, que ninguém vai tirar, certo? Tua vida, tuas coisas, sem que o Senhor permita. E esse anjo está aí para guardar. Mas vamos encerrar aqui, que depois nós entramos na questão de Abraão, de descendente de Abraão, Isaac, Moisés, e aí vamos vendo o Senhor é superior a todos esses que nós vemos aqui nas Escrituras. Senhor, nós te damos sempre muitas graças, te bendizemos, Senhor, te adoramos. E precioso, Senhor, precioso. Eu lembro do irmão Dino, como ele contava as experiências que ele tinha, Senhor, onde ele via até demônios, via demônios
pequenininho, incomodando as crianças, as coisas, Senhor. Senhor, nós precisamos de olhos espirituais também, Senhor, para poder ver esse mundo espiritual também, de uma certa forma, para que a gente não fique tão assim na carne, Senhor, só os olhos físicos, ouvidos físicos, mas que tenhamos olhos espirituais, visão espiritual, ouvidos espirituais, Senhor. Como era o caso de Elias ali e o seu servo Geazi, que não estava vendo nada, e o Senhor pediu que ele abrisse os olhos. Elias estava vendo, Eliseu estava vendo, Senhor, todos aqueles carros que estavam a favor deles ali, mas o outro estava apavorado, não estava vendo nada, e às vezes, Senhor, como isso nos ajuda a enxergar, Senhor, esse mundo espiritual. Nós não, muitas vezes não vemos, mas quem está nesse mundo espiritual vê nós em todo o tempo. E nós sabemos disso, Senhor. E te agradecemos que o Senhor tem sido tão misericordioso e não só, né, esse Pai amoroso e que deu seu Filho por nós, mas além disso, o Senhor ainda envia um anjo para estar conosco, Senhor, para nos guardar, para não deixar que a gente tropece em pedra alguma, Senhor. Ó Senhor, é maravilhoso pensar isso. E agradecemos também por isso, Senhor. Não queremos rejeitar isso, não. O Senhor nos dá, nós recebemos com graça, Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. Mas aqui vemos, Senhor, que realmente, como nós, eles também são criaturas, criados pelo Senhor Jesus. Mas eles não, mas nós estamos sendo formados à imagem e semelhança do Senhor. E aí um dia nós seremos semelhantes ao Senhor. Glória a Deus por isso. É a única criação que chegará nesse ponto, Senhor. De ter tudo de Ti, Senhor. Tudo que o Senhor puder transmitir a nós, nos fazer a sua imagem e semelhança. Nós seremos assim e desejamos isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É bom, é igual o Rafael, né? Tem 4 anjos, mano.